E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. Bem-vindo ao Meet Point. Eu sou Nélia Lino, radialista, produzo e apresento o programa Perfil há 18 anos na Rádio Grande Rio FM Petrolina. Aqui, através da Meet Point, das redes sociais da Meet Point, vou conduzir nossos entrevistados no podcast A Vida de por Nélia Lino. Vamos saber quem são, sua vida familiar, trajetória profissional e também o que os move, quais seus sonhos, planos e como pretendem realizá-los. Então, fica aqui o meu convite. Corre, vai lá no canal do YouTube e se inscreve no MP Meet Point e vem conosco nessa jornada. Pois é, mas a gente tem que agradecer aqui, porque sem eles não dá para a gente fazer nada. Então agradecemos muito o patrocínio e o apoio da Vale Design, Revale, Cisneiros, agência de consultoria, Nick Bay Restaurante, Instituto Lilian Kochiyama e Caetano Petiscaria. Hoje, vamos juntos nos inspirar na vida de. Ela tem um sobrenome de peso. Por parte de pai, vem de uma família de tradição política. Seus avós são referências na história de Petrolina. Advogada por formação, é apaixonada por comunicação, uma administradora nata de competência inquestionável. Com maestria, equilibra sua vida profissional e pessoal como filha, esposa, mãe, mesmo tendo que estar constantemente na ponte aérea Recife-Petrolina. Eu estou falando de Ana Amélia Coelho Lemos. Oi, Ana Amélia, que bacana, né? Estar com você aqui, fazendo essa entrevista e falando sobre você, que é uma mulher inspiradora. Ô, Nélia, muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade de participar desse projeto Meet Point, tão legal, tão inovador, né? Que vem aqui para o Vale para fazer encontro de gente com gente, né, isso, e a gente trocar experiências muito legais. Primeira conversa aqui com o Rafael, eu fiquei encantada com o projeto, faço questão de estar na próxima encontro ao vivo, e aí, estou aqui pronta para abrir as portas, para falar... Mas antes, deixa eu dizer, minha gente, nós estamos vivendo aqui uma experiência inusitada, né? Rafael já fez uns stories aí para vocês verem, tá aí no @mpmeetpoint, mas uma experiência inusitada no estúdio da Grande Rio FM de noite. Isso, Nélia, e com todos os microfones desligados. Gostei. Inclusive o som da rádio desligado. Exatamente. Estamos todos aqui no estúdio. Porque a ideia é essa, minha gente, é a gente trazer histórias inspiradoras de pessoas que vão contar um pouco da vida pessoal, mas também de sua trajetória profissional para inspirar outras pessoas, né? A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: Ana Amélia Lemos por Ana Amélia Lemos. Olha, Nélia, eu vou contar um pouquinho de tudo, mas eu quero dizer, primeiro, uma mulher de muita fé, muita religiosidade, compromisso de fazer acontecer, resolver problema. Sou libriana, pela minha formação de advogada, eu aprendi, mesmo não atuando, eu aprendi a atuar no direito, na vida, advogar na vida.
ajudando as pessoas, transformando a vida das pessoas, gerando oportunidades. E eu me sinto assim muito leve em poder desenvolver a minha formação no meu dia a dia, na área de comunicação, à frente da Rádio Grande Rio FM, das emissoras também do Sistema Grande Rio de Comunicação. Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada com o que tenho, com o que conquistei. Pois é, Ana Amélia, eu queria que a gente começasse falando realmente da vida pessoal, né? Como eu falei, né, no nosso textozinho de abertura, você tem um sobrenome de peso, né, aqui no Vale do São Francisco, extrapola as fronteiras do Vale do São Francisco e vem de uma família política, uma família que está acostumada a fazer acontecer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse berço de Dona Ana Maria e Doutor Oswaldo. Bom, Nélia, somos 53 netos da família Coelho, da grande família Coelho. E eu sou a 6ª filha do casal Ana Maria e Oswaldo Coelho. Eu acho que as expectativas não chegaram até mim. Sim. Eu acho que como eu sou a penúltima neta, eu sou a neta número 52. Sim. E a 6ª filha. Então, assim, eu fui aprendendo muito no exercício do olhar, do dia a dia, das ações, das boas ações. Eu tenho lembranças muito fortes na minha vida da minha avó, da minha vovó Zefinha, que era uma pessoa serena, meiga, já estava assim, eu me lembro dos 80 anos da minha avó, me lembro da minha avó com 90 anos. Quando minha avó faleceu, na verdade, eu tinha 18 anos. Então, assim, eu convivi bem com ela. Papai sempre fez questão da gente vir a Petrolina. Nunca cheguei a morar em Petrolina, porque ele já era deputado estadual quando casou com a minha mãe. Então, já fixou residência lá devido à Assembleia Legislativa, mas era a rotina dele ficar vindo os finais de semana, enfim, as bases políticas, eleitorais dele, e a gente vivia aqui. Então, assim, dava o primeiro dia de férias, corria todo mundo para Petrolina, entende? E juntava a primarada toda, e era aquele período, aquela infância maravilhosa, de excelentes lembranças. Dos tios, meu pai se hospedava na casa da minha avó nunca aceitou que ele nem tio Nilo tivessem em casa aqui, porque como moravam fora, ela construiu um anexo para eles, então a gente já vivia naquela casa cheia de vó o tempo todo, que entrava Sim. tio o tempo todo, entrava primos mais velhos, e é isso. Então eu acho que eu fui me inspirando em todos, um pouquinho. Acho que minha vida foi assim, essa fase de inspiração do todo, de cada figura da família. Eu tive tias muito fortes, que inspiraram muito, elas tinham um cuidado muito grande com a minha avó, sabe? Meus tios foram, juntamente com meu pai, foram assim, gigantes em Petrolina. Sim. Então, eu cheguei aqui já num outro momento. Eu acho que Petrolina já estava assim, colhendo os frutos, né? Quando eu vim para cá para assumir a Grande Rio FM, Petrolina já assumiu os frutos da prosperidade. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve no programa Perfil, aqui mesmo, nesse estúdio, né? Um dia da mulher que eu lhe convidei para fazer a abertura, ser minha entrevistada de abertura, que você falou muito das lembranças, mesmo em Recife, de casa cheia. Isso. Né? E de uma das grandes vertentes, assim, não é nem vertentes, uma das grandes marcas que Dr. Oswaldo deixou em você foi a preocupação com o outro, de quantas pessoas ele ajudou, de como vocês tiveram que se acostumar de ter sempre alguém em casa que Dr. Oswaldo estava apadrinhando, encaminhando, orientando. Isso na nossa casa em Recife era uma constante, não era só em Petrolina. Eu me lembro, meus irmãos estudavam de manhã, eu estudava à tarde. Então, assim, eu sempre esperava, meu pai queria que todos almoçassem juntos. Meu lugar na mesa era lá, já no final, né? Porque sexta já se acostumava. Era a caçula, minha gente, a caçula. Mas, assim, a expectativa toda foi muito nos primogênitos, né? Sim. Nos mais velhos. Tanto na família do meu pai, como na família da minha mãe, porque eram os netos mais velhos. Sim. Então, assim, foram muito desejados. Então, Patrícia e Guilherme foram muito desejados. Então, mas eu tinha uma avó, minha avó que a gente chamava, que eu tenho o nome da minha avó Amélia, minha avó era Maria Amélia. Por parte de mãe. Por parte de mãe, eu tenho o nome Ana da minha mãe e Amélia da minha avó. Minha avó Amélia era, assim, uma pessoa
de coração extenso, largo, de ajudar todo mundo. Ela ajudava as pessoas que a gente morava numa área perto do coque, então tinha gente que passava por tiroteio, essas coisas. Minha avó sempre ajudou. Em ferida, em curativo. Ela era esposa de médico, meu avô era médico, um cardiologista bem conceituado em Recife. Então, assim, ela teve um papel fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia também, porque nós não estávamos aqui, estávamos estudando em Recife. E aí eu lembro demais. Meu pai, quando estava em Recife, era assim, para tudo, papai chegou. A gente tem a nossa rotina, mas tem que almoçar com o papai à mesa, tem que sentar à mesa. E ele sempre trazia alguém que estava acompanhando ele. Então, a gente ia pulando os lugares para deixar os convidados. Sim, os convidados sempre no lugar de E a casa era sempre cheia. Meu pai gostava muito de receber as pessoas no café da manhã, logo cedo. Então, assim, se saía para uma aula ou outra, tinha gente na sala. A gente não tinha costume de, por exemplo... andar em casa desajeitado. Porque a gente podia encontrar gente em qualquer lugar, em qualquer sala. Entende? Entendi. Então, isso fez parte da nossa rotina. E eu acho que eu tive uma infância e uma adolescência muito saudável com isso. Porque o contato com as pessoas é muito importante. Cada um traz uma história, né? Cada um traz... enfim, quando busca um líder político, buscando uma oportunidade, né? Isso, uma ajuda de alguma forma, né? E meu pai era muito assim, ele gostava de ensinar a pescar. Né? Então, assim, ele fez muito com as pessoas de proporcionar às pessoas um encaminhamento na vida. E de incentivar a estudar, incentivar a fazer um curso de extensão. Então, foram essas as bandeiras dele que desenvolveram a cidade, desenvolveram a região e ficaram muito internalizadas na gente. Né? Os estudos, tem que completar os estudos, tem que se dedicar. A parte de notas era nossa obrigação. A gente tinha que tirar nota boa e quando ele ia, assinava o boletim, entendeu? E tinha que estar ali tudo azul e se por acaso tivesse alguma... Ele não era de brigar, mas minha mãe sempre, assim, junto da gente, da nossa educação, porque meu pai vivia em Brasília também depois e viveu muito fora em Brasília. E ela, assim, muito assim, tá precisando de ajuda, então vamos ter ajuda, né? Se você está precisando de um reforço em alguma matéria e tal, mas sempre deu esse suporte. E era assim, e foi muito bom. Patrícia e Guilherme são meus padrinhos de nascimento. Imagine, a minha diferença para eles é 12 e 10 anos. Então, eu me imagino, imagina, 12 anos com a criança no colo, uma irmã caçula, não é isso? Para tomar conta. E eles fazem isso muito bem. Acho que a gente tem uma relação muito próxima, certo? De muito amor, de muita troca e troca de experiências também de vida, né? Eles, assim, dão sempre bons conselhos. Tem uma hora que a gente é irmão, então a gente é tudo igual, né? Então, chega um momento que a gente é tudo igual. Chega numa idade, eu já tô com 50, Guilherme fez 61, acho que Patrícia... Eu vou fazer 51, Guilherme fez 61. Aí, assim, lá em casa são de 2 anos e da quinta para sexta foram 4 anos. Então, quando todo mundo faz ímpar... Ou seja, você é raspa de taxa mesmo. Raspa de taxa. Deixa eu lhe perguntar, eu conversando com você também, em outro momento, veio, né, sobre a sua formação, porque a gente conversava muito, Ana Amélia, na ocasião, eu me lembro que a gente conversava muito, de dizer assim, nasceu em berço de ouro, já está com a vida pronta, né? E aí você me contou sua trajetória profissional. Não, mas antes vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro, né? Fez direito, era o que sua família queria? Olha, na verdade, foi uma escolha minha. Papai sempre nos deixou muito livres para escolher. Fazer a escolha do curso, de formação. Pelo menos eu senti isso. Não sei se os primeiros sentiram, assim, talvez uma indicação dele para alguma área. Mas, assim, Patrícia fez economia, Guilherme economia, depois outras 2 irmãs economia, depois Carol fez direito, mas, assim, depois preferiu psicologia e eu fiz direito. Eu tinha foi por exclusão também, sabe, Nélia? Eu não gostava de química, biologia, eu não gostava de matemática, de exatas, essas coisas, e eu fui me identificando mais na área de humanas. Eu acho que o curso de Direito é um curso para a vida. Eu advoguei, eu estagiei desde o início do curso. Então, assim, o que eu tinha muito de mensagem dentro de casa era a lição do trabalho, para a gente ir trabalhar, a gente ir aprender em outro lugar. Meu pai nunca colocou, assim, aquela certeza de que a gente teria
perene, entende? Uma condição financeira ou estável, de dar continuidade a uma coisa. Não, você vai chegar na empresa e você vai sentar na cadeira diretora. Não. Isso era um assunto que não se falava, porque isso tinha que ser conquistado, sabe? E todos nós trabalhamos fora. Todos nós trabalhamos para outras empresas. Então, isso para mim foi uma escola de vida. Porque quando eu quis sair da área de direito, eu fui buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho, eu tinha um trunfo na mão que era a língua inglesa. Então, eu era muito fluente em inglês e era advogada. Então, assim, como é que eu vou conseguir emprego? E aí eu passei numa seleção para ser coordenadora administrativa de uma multinacional. Então, eu tive que lidar ali, eu era como se fosse uma secretária executiva, de fato. Eu era uma secretária executiva de um corpo de 8 diretores, cada um de um país distinto. Então, eu falava o inglês por ser a língua universal. E aí, pronto, era uma fábrica grande, era um modelo bem americanizado de se trabalhar com porteira, como é que se diz? Aquele escritório aberto, sem baias, sem paredes, sabe? E eu gostei muito da experiência, eu gostei muito. Eu tinha que bater ponto, toda manhã eu tinha que bater ponto. A empresa era em Abreu e Lima, então eu já tinha aquele percurso de 45 minutos, eu pegava a estrada, a PE15, para chegar lá, e eu voltava também, eu tinha que bater o ponto para voltar. Então, isso para mim foi um grande aprendizado, foi muito importante para mim, sabe, Nélia? E aí, foi nesse momento que eu me senti que eu estava pronta para casar, porque eu tinha condição financeira. Porque eu tinha o meu salário, entendeu? Então, eu sempre via o que eu disse, era independência financeira. Era isso que eu precisava, que eu almejava e que eu precisava alcançar para ter as minhas escolhas, entende? Aí, Ana Amélia foi trabalhar, né? Casou e aí teve 2 filhas. Eu tive 2 filhas. Aí, quando foi num momento logo... E continuou trabalhando. Logo depois do casamento, a empresa era uma multinacional e eles passaram por uma reestruturação. Então, ficou apenas um diretor da empresa, os outros foram embora e eles tinham a área de pet food, que tinha aquela whiskas, pedigree, aquelas coisas, os molhos prontos da Master Foods, na época era o molho pronto, e tinha a salada de pet. E tinha a parte dos chocolates. Então, a planta de Recife, que era a F em Brasil, era a planta dos chocolates M&M's. Sim. Entendeu? Então, assim, imagina que eu colocava o lanche para todo mundo. Então, eu abria todos os sacos de M&M's. Eu tomava conta da lojinha da empresa. Então, assim, eu que vendia todos os sneakers, todos os chocolates da empresa, tudo. E se você diz assim, enjoou de M&M's? Não. Não. Continua. Quer fazer um bolo de M&M's? M&M's quero. E aí foi. E aí, nessa reestruturação, eles quiseram levar a planta, a fábrica de chocolate para o Rio Grande do Sul e trazer do Rio Grande do Sul, que era de comida de pet food, para Recife. E aí foi uma estruturação bem... Aí eu já não me animei mais, eu acho que a reestruturação... Eu vi muita gente sair, e isso foi muito duro. Todo dia 30, 31, Nélia, eu via gente saindo, sabe? E aquela forma, assim, bem... que você vê nos filmes americanos. É assim, a pessoa é chamada, né, para o RH, ela volta, é dada a ela uma caixa, ela bota tudo dela dentro daquela caixa, tudo que a gente vê no filme. Bem aquele filme bem americano mesmo. E aí a pessoa parte. Então, eu presenciei muito isso. Por ser secretária executiva, então eu sabia quem ia sair, como é que entrava o sistema. O pessoal do TI desativava a conta, porque tinha que ser uma coisa extremamente profissional. Porque a gente sabe que existe dano. A gente não sabe como uma pessoa vai reagir após uma demissão. Então, poderia... jogar alguma coisa na rede, sim, entendeu? Tinha essa segurança toda. E aí, eu vi muito isso. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito a tratar o colaborador da forma adequada, com merecimento, entende? Deixar a porta aberta. Então, essa preocupação minha já vinha com gente, que eu já lidava muito com gente, e, assim, eu acho que isso me ajudou muito na hora que sim, nesse intervalo que eu saí da empresa, eu abri um quiosque de casquinha de sorvete. Meu marido era da área comercial e trabalhava com shopping center, e surgiu uma oportunidade de ter um quiosque. Gente, olha, eu limpei tanto chão, vocês não têm noção. Quando você fala assim, berço esplêndido, eu não limpei tanto chão. Porque era assim, quando
batia chuva, as pessoas não têm um hábito de tomar sorvete, porque acham que vão gripar. Então, aquela máquina de casquinha, ela tem que estar sempre ativa. Se você deixa ela parada, o sorvete sai leve, assim, uma papa. E aí, vira. Então, assim, Nélia, eu colocava o sorvete, já tem todo um jeitinho de botar o sorvete. O canhota, ainda mais, era meio troncha. Aí você botava o sorvete, você tirava no caixa, ia pra máquina, botava o sorvete, e as pessoas pegavam o sorvete e faziam assim, ó, rápido. Aí o sorvete, plaf, no chão. Aí eu saía do quiosque, pegava um paninho. Por quê? Meu medo era que alguém caísse e escorregasse e tivesse um acidente. Então, assim, esses pequenos detalhes que a vida me proporcionou de cuidar do outro. Eu vendi meu carro nessa época, porque passei um aperto financeiro, porque o quiosque não estava dando resultado. E assim, a gente vendeu para investir. E depois, quando deu um ano, eu disse, não, deu. Já vi que não deu certo, deu. E foi uma série de coisas, sabe? A localização, era um lugar aberto, quando chovia, era um hipercenter, quando chovia molhava. Então, assim, mas a experiência foi muito válida, sabe? A experiência não teve preço, foi muito válida. E aí depois eu fui ter filho, e aí tive minha menina primeira, Ana Júlia, e tive dela 4 de novembro. Quando foi no Natal, no Ano Novo, papai entra lá em casa, dia 31. Ele ia passar o Ano Novo, ia virar o Ano Novo na praia, na casa de praia da gente em Serrambi. E papai entra e faz, olha, eu preciso falar uma coisa com você. Eu achei que ele só ia me dar um beijo, a benção e pronto, ótimo. Preciso falar uma coisa com você. Ele tinha um gerente muito bom, Ferreira, que tomava conta das emissoras de rádio. Olha, Ferreira faleceu, Patrícia está muito sobrecarregada, eu preciso de você lá. Na hora que ele disse, eu preciso de você lá, ele não disse assim, você quer ir, você pode ir. Não, ele disse, eu preciso de você lá. E aí, eu ouvi, Nélia, eu tinha um leite tão bonzinho. Eu não era assim, de ter muito leite. Sim, mas meu leite dava... Amamentava legal. No dia seguinte, o leite já não tinha mais. A cabeça já mexeu. Sim. Meu Deus, como é que eu vou? Não posso dizer não, papai, aquela coisa. Não posso dizer não, papai, não pode dizer não, papai. Aí ele, não, tenha seu tempo, venha. Eu sei que deu 6 meses, eu me preparei e aí vim. E assim, tudo novo. Comecei do zero, porque era uma área que eu não dominava, uma empresa que já estava tinindo, já era, assim, já tinha toda uma estrutura, rádio e TV juntas. Então, eu aprendi muito com as pessoas. Eu cheguei aqui com muita humildade, sabe? De querer conhecer como é que a rádio funciona, sabe? Quando eu fui fazer direito, eu tive dúvida se eu queria fazer propaganda, mas eu não fiz. Então, eu acho que eu tinha uma veia, assim, um pouquinho de marketing, assim, aquela veia adormecida. E ela veio e fluiu. E é isso. E aí cheguei aqui há 20 anos atrás, me realizei, Nélia, passei por momentos difíceis, nada foi fácil aqui. Nada foi fácil. Ninguém chegou aqui para mim para dizer, olhe, ela chegou, ela é filha do Dr. Osvaldo, o nome é Ana Amélia dela e tal. Não, nada foi fácil para mim. Eu tive que conquistar tudo. Não foi daquela, sentou na cadeira de diretora. Não, nada foi fácil. Mas eu acho que eu conquistei. Eu acho que eu soube fazer do limão a limonada naquele momento. Não era fácil ficar indo e voltando, Petrolina e Recife. Você me contou Minha menina tinha 6 meses, sabe? E assim, eu vinha uma vez no mês e depois eu fui intensificando. Meu marido, muito compreensivo, o Eduardo sempre foi muito compreensivo. Vá conhecer o que é do seu pai, esteja perto dele, ele está precisando da sua ajuda, você é capaz de ajudar sim. Ele identificou isso, vá. E aí eu cheguei aqui, e aí foi. Patrícia me acolheu muito no início, eu ficava muito na casa dela. Depois eu vi a necessidade de ter meu canto, de ter minha casa, e aí tenho meu apartamentozinho aqui pequenininho, que é ótimo. Minha família adora Petrolina. Minhas meninas adoram Petrolina, meu marido adora Petrolina. E sempre criei as meninas assim, olha gente, mamãe tá indo, mas mamãe tá indo feliz, porque faz o que gosta. Então, assim, e nunca menti, Nélia. Criança eu vou passar 5 dias, eu vou passar 5 dias. Eu volto, são 5 noites. Uma primeira já passou, a segunda, a terceira. Não dizia assim, eu passava 2 dias e de repente passava 7. Porque é assim, era a minha vida como filha de papai e mamãe. Mamãe dizia que ia ali e voltava logo. Ela passava 3 semanas, entendeu? E as minhas irmãs mais velhas é que tomavam conta de mim. Mas nenhum resquício de mágoa, nada disso. A gente tira de letra. Ô, Ana, aportou em Petrolina, como você disse, aprendeu junto com a rádio, né?
E o que eu acho interessante é a maneira, nesses 8 anos que eu estou aqui na Grande Rio FM, eu já vi várias mudanças, né? Eu acho que o que eu vivi esses 8 anos na comunicação dentro da Grande Rio FM, eu acho que os jornalistas que têm, os radialistas que têm 30 anos de rádio nunca viveram, né? E aí, você como gestora, eu vi o quanto você teve que se adaptar, né, às novas tecnologias que vieram para a rádio. A gente está no meio de comunicação que tem que estar constantemente com tecnologia de ponta. É o melhor microfone, a acústica, é o layout do estúdio que mudou completamente. Eu não estou falando nem de rede social, que depois a gente vai falar nisso. Mas a gente vê. E também a mão de obra, de capacitar. E eu vejo o quanto você valoriza e capacita a mão de obra que já está aqui. Isso. Né? Eu gosto muito, Nélia, eu acredito muito na capacidade das pessoas. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que muita gente tinha uma vida dedicada àquela empresa, principalmente na TV. E assim, lógico que eu fui escolhendo meu time, né? Tinham algumas pessoas que eu não me identifiquei, ou que eu avaliei, né? Sempre tive muita cautela com isso. Nunca tive uma reclamação trabalhista na minha gestão. Uma. Sempre lidei com as pessoas de forma muito correta, sensata. Talvez por ser advogada justa, Sim. Eu sei me colocar no lugar do outro, entende? E gosto de deixar as portas abertas. Quando cheguei aqui, eu tive que fazer dois olhares. Um interno, de avaliação, e outro, escuta da população. O que era Grande Rio para as pessoas? O que era Grande Rio para a Petrolina? Né? As pessoas estavam satisfeitas? O que é que a gente podia... O que é que a gente... E sempre, assim, um pontinho de luz sempre na cabeça. Inovar, 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 sabe? Sempre buscando. O que é que eu posso trazer de novo? O que é que a gente pode fazer? Muitas vezes, Nélia, sem recursos. A gente muitas vezes não teve o recurso, mas a gente teve a coragem de fazer, a ousadia de fazer. E aí a gente conseguiu. Então, assim, muitas vezes eu digo assim, existem as práticas da boa gestão, a gente tem que seguir todas as práticas, mas às vezes toda atividade tem risco. Então, às vezes a gente corre esse risco e colhe o resultado depois. E graças a Deus, a gente sempre conseguiu. Mas por quê? Porque eu acho que o envolvimento da equipe é muito importante. Quando você convence a equipe de que aquilo que você está trazendo, que você está propondo, é bom para todo mundo, não é bom só para a empresa, ou para a dona da empresa, ou para o resultado da empresa. É bom para todo mundo. Aquilo vai dar visibilidade para todos os colaboradores, não é isso? Aquilo vai dar melhoria, qualidade de vida, melhoria de desempenho dentro da empresa. Porque eu estou com um equipamento novo, está valendo a pena, o que é que a gente vai fazer para isso? Como o comercial pode chegar junto para a gente poder bancar esses investimentos, entende? Então, eu acho que isso foi o segredo, sabe? De andarmos juntos, de mãos dadas, entende? Pode falar. E ter a gestão participativa e dar autonomia. Eu acho que, como eu ficava no Recife, Petrolina, e naquela época não tinha assim aquela coisa, a gente tinha e-mail, mas não tinha o que a pandemia antecipou para a gente, né? Que antecipou muitas coisas, reuniões de Zoom, enfim, tudo. E você poder estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas, então assim, eu tinha que fazer a reunião, trazer uma ideia, ou ouvir as pessoas, que muitas vezes, enfim, todas as ideias são bem-vindas. Todas. Então, assim, não sou eu só que sou a rádio, né? A rádio é o quê? É Néia, é Karine, é Davi, é Raquel, entendeu? É Daniel Campos, né? A rádio é o estagiário, a rádio é Júnior do TI, a rádio é Leandro da engenharia. Então, assim, é todo mundo. Então, assim, é muito importante ouvir as pessoas. E eu acho que eu fiz esse exercício inúmeras vezes. E aí a gente conseguiu chegar junto e muitos desafios, muitas conquistas. Eu acho bacana, Ana, essa sensação de pertencimento, né? A gente sabe que isso é o gestor, que
incute na equipe, que dá abertura para que a equipe se sinta dessa maneira. E eu vejo aqui, quando a gente fala assim, a Grande Rio FM é um time, a Grande Rio FM é uma família, a gente não está exagerando. Não é exagero, né? Quem está aqui dentro é que sabe. Tem todas as mazelas que qualquer empresa tem, que qualquer equipe tem, mas é uma equipe coesa. Eu acredito muito assim que quando a gente proporciona um ambiente saudável de trabalho, sem disputa, né, Nélia? A gente vê tantos ambientes corporativos. Aqui eu penso que cada um precisa do seu espaço. Eu estou sempre avaliando o colaborador, como é que eu posso fazer para ele evoluir mais? Como é que eu posso fazer para que ele cresça mais, entende? E muitas vezes a gente identifica e o próprio colaborador não quer. Sim. Às vezes ele tem medo do sucesso, às vezes ele se sabota, ele não sabe do que ele é capaz, entende? Aí a gente recua e depois chega um outro momento. Então, assim, lidar com gente exige muita serenidade, maturidade e um tato, porque todo mundo é feito de emoções, né? Você tá aqui com um colaborador que ele é, muitas vezes a maioria dele, ele é 100% emoção. Então, assim, eu tenho muito, assim, você sabe disso, eu gosto muito que a gente cuide uns dos outros. Sim. Então, eu ia falar exatamente isso, que uma das coisas também, Ana, é como você se interessa pela vida de cada um. Isso. Né? Como é que você está, como é que estão seus filhos, como é que está seu marido, sua esposa, sua mãe. Eu vejo esse cuidado humano que você tem. Porque, Nélia, veja só, todos nós temos família. E se algum membro da nossa família não está bem, naturalmente, seu desempenho no trabalho não vai ser o 100%, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado de saber, assim, por exemplo, às vezes uma pessoa faz uma coisa, eu falo assim, aquela pessoa está passando por alguma coisa, tá com a mãe na UTI, não está dormindo à noite. Então, você precisa dar um desconto, porque todos nós passamos por momentos assim. Quantos na pandemia não passaram por momentos assim, não é isso? E a gente precisa entender. Então, assim, aqui uma mãe, um pai está doente, um filho, um problema, uma coisa, protege aquela pessoa, cuida daquela pessoa, diminui um pouco a carga daquela pessoa, porque ela está precisando cuidar mais dela ou de alguém da família dela. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Não estica a corda muito, porque a pessoa está precisando de uma rede de proteção, uma rede de apoio. Sim. E nós precisamos ser rede de apoio dos nossos colaboradores. Sim. Não é isso? E você faz como? Através do exemplo. Você chega para um colega e faz, olha, você vai precisar cobrir aqui, porque certamente um dia você vai precisar que alguém lhe cubra. Lhe cubra. Exatamente. Então, o que você faz para um, saiba que eu vou querer que o outro faça com você também. Então, eu acho que esse exercício da gente de viver no coletivo, não só aqui dentro da empresa, mas a vida em comunidade. Acho que nesse momento que eu tive aqui, né, que eu cheguei, Nélia, a gente percebeu que, na verdade, não fui eu, foi até... meu pai sempre deu, assim, muita liberdade, autonomia. Faça do jeito que você acha que tem que ser feito. E aí isso duplica a responsabilidade, né? Porque se você fizer errado, dançou. Exatamente. Né? Aí ele dizia assim, mesmo. Ele tinha umas frases, ele dizia assim...
é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. Ele tinha umas frases, ele dizia assim, credibilidade é uma vida para conquistar e uma ação para acabar com ela. Então, se eu fizesse alguma coisa errada, um passo falso, eu poderia perder a credibilidade de uma empresa super estabilizada que eu cheguei aqui, ela já tinha 15 anos, né? Então, eu tinha que ter esse cuidado muito grande. E é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a gente criou o jornalismo. Por quê? Porque a gente precisava, eu entendia como advogada, que nós somos uma concessionária de serviço público e a gente tem que prestar serviço. É isso que está ali no nosso contrato. A gente tem que prestar serviço. Como é que a gente presta serviço? Auxiliando a comunidade. O quê? Dando oportunidades, informando, não é isso? Então, se envolvendo com a comunidade. Então, aí surgiu a ideia do Nossa Voz. Então, acho que foi uma ideia. Eu fui muito atiçada por papai, sabe? Que ele via à frente, ele dizia, olha, está precisando de um programa de jornalismo. Ninguém vive só de música, de dança, não é isso? Porque rádio tinha aquela coisa, a magia do rádio, o envolvimento do rádio, a emoção do rádio. E FM era essencialmente música. Música, essencialmente música. Então a gente foi mudando o formato do rádio e atualizando, e aí foi o Nossa Voz, que como não existia um programa na época assim, ele foi sucesso. Porque a gente, qual era o princípio do Nossa Voz? Ser o mediador entre a comunidade, a necessidade das pessoas e os gestores públicos. Então, a gente traz o problema aqui, faz com que a pessoa seja ouvida, né? E que a gente dê continuidade para tratar aquele problema, aquela situação, para mudar para melhor. Porque, e eu vejo até, Nélia, de vez em quando, as pessoas ligam e fazem assim, Neia, eu estou tão aperreada, aconteceu isso aqui, mulher, eu estou ligando para você. Eu não sei nem se você pode me ajudar, mas eu estou ligando em razão a isso. Então, assim, a gente também tem um lado da gente carente, de querer ser ouvida, de querer ser tomada de conta. Não é isso? Você quer que alguém tome conta de você, né? Então, eu acho que Neia e Karine e Davi, eles fazem isso com excelência. E, assim, esse formato do programa, você vê, até Yara, que atende o telefone, quantas vezes eu vejo um elogio da pessoa que está na linha esperando, olha, a moça que atendeu foi tão gentil, olha, quero agradecer a Yara pela oportunidade de me botar, porque todo mundo está envolvido em estar prestando serviço à comunidade, em fazer o melhor, né? E é isso, Nélia, eu acho que depois veio o painel, não é isso? Chegou você com um perfil, que foi um programa totalmente diferente, e a proposta me alegrou na hora, porque eu queria trazer coisa nova, e você chegou assim, primeiro, filha de Iná, é isso? Iná, que é uma pessoa tão querida no rádio, e quando eu cheguei, pude ter a oportunidade de conversar com você, e você vir para cá, eu disse, pronto, o horário, pronto, fechou, a gente teve aquela empatia, né, no primeiro momento, não é isso? E não foi, porque assim, eu tenho muita restrição esse negócio assim, vai vender horário. Não, eu acho que a rádio precisa dar conta de todos os seus horários. Tem que estar sobre a gestão. Sim, também entendeu? acho. Nossa gestão. Eu acho que esse negócio, você vai terceirizar, vai ficar vendendo horário. Não, você faz isso, por exemplo, eu faço isso na Jardim Santa Maria da Boa Vista, que abre um horário de uma igreja, né, isso, uma missa, alguma coisa assim. Mas de conteúdo, eu sou responsável pelo conteúdo que vai ao ar. Então, eu preciso ter esse cuidado. E aí, quando você chegou, você trouxe o quê? Leveza. Você trouxe leveza nas tardes, você trouxe um público diferente, você trouxe um universo de pessoas amigas e queridas, não é isso? Que talvez até nem fosse de ouvir a Grande Rio FM, mas passou a ouvir porque Nélia ali não estava na Grande Rio FM. E aí você trouxe a leveza, você trouxe a religiosidade, você trouxe a curiosidade, você trouxe o humor, não é isso? Você trouxe sua espontaneidade, não é isso? Então, e aí eu acho que é aquela história.
a gente vai fazendo bem e a gente vai atraindo mais coisas, né? Isso boas pra gente. Também né? acho, Ana. E aí as coisas começaram a chegar, né? Também acho. E os horários e assim, Nélia, sem medo de errar. Sem medo de errar, não pode ter medo de errar. Errou, pede desculpa. E vai fazer de novo. E vai fazer assim, de novo. Aquela coisa de ficar se defendendo o indefensável. Não, eu tô com o microfone aberto. Se alguém comentar alguma coisa, gente, pede desculpa. Se retrata e vira. Porque o que tem a iniciativa de pedir desculpa, eu acho que é o mais nobre. Entende? É uma questão de gesto. Sim. Sabe? Você ficar relutando. Eu vejo aqui tantas situações no programa de rádio que, assim, um pedindo direito de resposta para agredir mais, pedindo direito de resposta para agredir mais, né? Então, vamos cuidar das relações de outra forma. Eu penso isso. Eu penso que a gente pode cuidar de outra forma, sabe? Existem vários olhares sobre um assunto, sobre um tema, e vamos sempre destacar o que existe de melhor no outro. Por que a gente tem que apontar o dedo? Entende? Quando a gente pode dar um conselho, chegar junto. Tem uma outra frase também, que Armando, que é diretor aqui financeiro, e ele dizia muito, quando ele chegou junto comigo, ele tinha sido Globo Recife, do Nordeste, muitos anos, ele dizia assim, quem critica não participa. Então, a pessoa que chega para criticar, ela não sabe como foi o processo, como foi a evolução daquele processo. Então, é muito fácil criticar, não é isso? Agora, quem está participando, se envolvendo, não vai criticar, vai dar sugestões, né? Vai se envolver mais ainda, vai dizer, vamos por esse lado, vamos fazer aquilo, né? Então, eu acho que tudo aconteceu por aí. De repente, eu fiz 50 e de repente... Já são quantos anos 20 aqui? anos aqui. 20 anos aqui na Grande Rio. E outra coisa, Ana, volto a dizer, se atualizando. Porque isso é muito importante, tá? Buscar a atualização, buscar estar junto às pessoas, como você disse, na escuta, ouvindo e levando o que as pessoas realmente querem. Uma coisa que eu acho muito importante também a gente ressaltou essa união da equipe, essas ideias que chegam, né, ser colocadas em prática. Porque às vezes você até dá abertura, a ideia chega e fica, né, aquele vai e não vai. Mas, por exemplo, Ana, essas coberturas todas que a rádio tem feito, né, a Grande Rio FM, ela não é líder só em audiência, ela é líder em excelência, tá? Porque você imprime isso, porque Neia sabe disso muito bem e passa isso para a equipe que ela comanda. Então, quando a Grande Rio FM vai para cobrir um São João gigantesco, como a gente tem aqui, as eleições, que é uma cobertura assim, desafiadora. Eu fico impressionada como o pessoal trabalha. E no final está todo mundo satisfeito. No final tem um cuscuz de Vânia para comemorar aqui, né? Tudo termina no cuscuz de Vânia aqui, que aliás o Balacobaco também ganhou outra vida. Exatamente. Né? E aí a gente vai vendo, Nélia, o envolvimento das pessoas. Por exemplo, quando Vânia veio aqui, veio para vendas. Eu nunca imaginei que Vânia teria um programa. Sim. Né, isso. E assim, as oportunidades vão acontecendo, né? E vão acontecendo. Sim. Então, isso é muito legal. Olha, Raquel, hoje, que ela é coordenadora comercial, Raquel começou aqui como menor aprendiz. Veja só, e Raquel hoje é meu braço direito. Toda a parte do comercial ela é meu braço direito. Então, assim, como Neia, no jornalismo, também é meu braço direito. Então, assim, a gente precisa valorizar essas pessoas. Pessoas que... Leonardo, programador musical, Leonardo entrou como menor aprendiz. Então, eu acho... E engraçado, antes dessa reunião aqui, eu estava falando com um colaborador e ele disse assim... A senhora não tem noção do peso que é ser Grande Rio. Às vezes a pessoa chega na rua e faz assim, olha, eu queria, você faz um trabalho assim tal, eu queria conhecer, vamos dizer. Porque hoje em dia, gente, principalmente nessa área de mídias sociais, né, isso de designer, gráfico, tudo,
eles fazem tudo com tanta rapidez, né, que eu entendo que eles peguem um trabalho ali, outro aqui e tal. E ele disse, quando a gente chega e diz assim, que perguntam, o que é que você já fez? Aí você fala, não, onde é que você trabalha? Não, eu trabalho na Grande Rio FM já há 10 anos. Aí a pessoa para por aí, não pergunta mais nada. Porque eu acho que... Aí ele disse isso para mim, é tão bom ouvir isso. Ele disse, olha, eu não preciso dizer mais nada. Quando eu digo trabalho na Grande Rio FM há 10 anos, a pessoa, tá, então tá certo, pronto. Então, você vai poder desenvolver. Ô, Ana, a gente falou muito, né? Eu acho que esse é a ideia do podcast. A vida de Pornélia Lino é que se fale, como você se expressou aqui, como os nossos entrevistados, para que inspire as pessoas. Porque tanto inspire no sentido de dizer eu posso e o caminho talvez seja esse, como também no sentido de não se acomodar. Né? Então, você já contou histórias para a gente aqui que são uma verdadeira inspiração. Mas eu quero que a gente fale também do lado social da Grande Rio. Sim. Né? Porque é muito importante dizer, minha gente, Ana colocou, né, nós somos uma concessionária e temos... Né, prestar serviço à comunidade. Prestar serviço à comunidade. E é muito bacana, porque a Grande Rio sempre se envolveu nessas ações sociais e, ultimamente, junto como empresa do bem, do Transforma Petrolina. Nós tivemos uma oportunidade, na época da pandemia, que a pandemia foi uma coisa inusitada para todo mundo. Né? Então, assim, de repente eu vi o município sofrendo, as pessoas sofrendo, e vi o trabalho do Transforma Petrolina acontecendo e aquilo sendo para ontem, né? Aquela urgência toda de fazer acontecer. Então eu disse, não, a gente precisa chegar junto, porque o rádio tem a capacidade de mobilizar pessoas. Sim. Né? Uma capacidade grande. Então a gente fez uma campanha aqui de arrecadação de alimentos, que foi assim, eu considerei, Nélia, fantástica, tendo um momento que as pessoas muitas vezes estavam sem emprego, né, isso, ou estavam dentro de casa, ou não podiam sair, e tocou a sensibilidade, a solidariedade humana nesse momento, de as pessoas irem fazer suas doações, as entregas, né, e as doações de grandes empresas, também isso me deixou assim, me surpreendeu positivamente, né? E as coisas foram acontecendo, então você vê assim, às vezes é num momento de crise que você identifica a grandeza do ser humano. Sim. Né? Então, foi muito importante essa parceria com o Transforma Petrolina. Eu acho que eles tinham o braço logístico de distribuir, de saber as ONGs, de ter tudo organizado, e nós fizemos o chamamento à população. Então, foi um trabalho de equipe, em conjunto, que rendeu bons frutos. Eu vejo assim, hoje por acaso, Kátia Carvalho me ligou para falar até dos 4 anos do Transforma. Ela disse, Ana, eu tenho em você uma grande amiga sempre, porque eu preciso de alguma coisa, eu ligo e você não mede esforços para fazer. Então, porque eu sei que eu estou fazendo para aqueles que mais precisam e que precisam para ontem, precisam com urgência, sabe? Então, esse olhar mais cuidadoso com os mais necessitados, entendo que foi uma coisa da minha criação, do meu pai e da minha mãe. Da minha avó, que eu falei lá atrás, Sim. Não só minha avó Zefinha, como minha avó, que a gente chamava Mimi, que era Amélia, mas tinha um nome carinhoso de chamar Mimi. Então, eu vivi isso dentro da minha casa, sabe? Então, não tinha como ser diferente. Você aprende pelo exemplo, não tem como ser diferente, entende? E tem essa coisa, assim, e as outras coisas que a gente vê e vai identificando. A cidade crescendo, a gente não fala mais só de Petrolina, a gente fala do Vale do São Francisco, né? A gente chama Petrolina como a capital do sertão, né? Aqui a gente tem um polo médico muito importante, a gente tem finalmente educacional, escolas vindo a todo tempo, toda hora, as universidades, não só depois da Univasf, as universidades privadas. Então a gente vê assim, muito jovem na cidade, né? Isso. Antigamente a gente via funcionário público, outra a gente vê muito produtor, né? Isso, muito produtor rural. Então você vê muita gente que é aquele
é o pequeno, é o médio, é o grande, mas todos com o mesmo propósito, não existe disputa entre um e outro, porque o pequeno vende para o médio ou vende para o grande e exporta, entende? Então a gente vê assim, por exemplo, finalmente, eu acho que Petrolina identificou, ela precisava desse tempo de maturação para identificar que a irrigação foi a grande virada de chave para a cidade. Sem sombra de dúvida. Às vezes as pessoas não entendiam. A irrigação vai trazer o quê? Como é que vai ser? Gente, a quantidade da área de prestação de serviço que aumentou demais. O polo educacional, o polo médico. E aí, uma quantidade de coisas que levita ao redor da nossa matriz econômica, que é a fruticultura irrigada. Sim. Então, assim, finalmente eu acho que a cidade despertou para isso. Essa é uma vocação nossa, vamos seguir em frente. Acho que o agronegócio teve um crescimento fantástico na época da pandemia. Então, se valorizou ainda mais, né, a parte da importância do bom cultivo, das boas práticas, das certificações. Entender, a gente passou a ter uma visão de mundo, né? O que a gente produz aqui vai para o mundo, não é só para aquele mercadinho ali ou para a feira. Então, a responsabilidade nossa em produzir da melhor forma, entendeu? Então, eu acho que tudo isso deu mais dimensão e aumentou a nossa responsabilidade, porque a gente tem que abordar tudo isso. Então, recente agora, a gente fez 1 ano do programa Painel, foi voltado para o agronegócio, porque a gente sabia que tinha um programa, ele fez 1 ano, ele chegou num momento de meio-dia 1, que eu sentia a necessidade de trazer notícia do mundo todo, trazer notícia da área de economia, entende? Informar com mais qualidade. Não é o momento de prestação de serviço é de 7 às 9, no Nossa Voz. Então, é de trocar experiência, de entrevista, das pessoas saberem, os empresários saberem o que está acontecendo no Vale, entende? Então, trocar ideias assertivas, sabe? E aí vai surgindo as demandas, e aí a gente vai fazendo, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Agora, aquela ideia, Nélia, sempre na minha cabeça, inovar. A gente teve o boom das mídias sociais. Como é que a gente vai inovar? Exatamente. Como é que o rádio vai crescer? Exato. Olha, desde que eu entrei na rádio, eu passei a ter uma cadeira na SERP, na diretoria da Associação de Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. Patrícia tinha essa cadeira e depois Patrícia disse, não, agora que você vai assumir rádio, você também assume a SERP, porque a sede é em Recife e fica mais perto para você. E assim, nós temos reuniões, a SERP é muito organizada, a associação muito organizada e bem conceituada no Brasil todo, na área de rádio e televisão. E aí eu comecei a ver esses questionamentos. E eu disse, gente, a gente tem que correr na frente, a gente tem que ir à frente. Vamos pensar o que a gente pode fazer. Porque muitos esperavam, sentavam e faziam, vou esperar que o rádio vai se acabar. Não. Onde é que eu posso tirar o maior proveito disso para o rádio, para o meu veículo de comunicação? Entendeu? Então, vamos... E aí começou aquela tempestade de ideias. Vamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Entendeu? Não, peraí, calma. A gente vai estar aonde? O que é que a gente quer? Facebook é obrigatório? Twitter? Não. Sim. Entendeu? Vamos fazer nossas escolhas. Né? Achei muito... E aí a gente foi filtrando dentro da empresa. Eu senti a necessidade de fazer um curso, fiz um curso de extensão numa empresa, numa escola em São Paulo, escola de empresários e empreendedores na área de comunicação, com professores do mundo inteiro. Então foi muito importante para mim, foram 6 meses mergulhado no veículo de comunicação e nas mídias sociais. Então, eu vi muitos cases de empresas internacionais. A gente estudou o Washington Post, a gente estudou a compra do Washington Post por Bezos. Então, a gente estudou a importância do Amazon, por que ele comprou o Washington Post, para quê? Para ter dados, para ter banco de dados de informações. Então, assim, monetizar. Tinha que monetizar a todo custo, aquela agonia. Calma, é difícil demais monetizar. Até um grande veículo de comunicação que você vê, a Gazeta do Povo, veículos que eu digo assim, que são íntegros, né? Veículos íntegros de comunicação e que tem uma história muito grande. É muito difícil você monetizar, é muito difícil.
Então, a gente viu não só internacionalmente, como a gente vê aqui nacionalmente. Aí a gente começa a discutir a questão da parcialidade no meio da comunicação, você tem que ser parcial, imparcial, como é. Nos Estados Unidos, a gente tem empresas que você sabe que um defende partido tal, outro jornal ou outra cadeia de televisão defende outro partido. E aqui, como é que ficou? Né? Aí, essa vida digital que entrou, esse acesso a todas as plataformas, deu o quê? Deu vez e voz a todo mundo que tinha um celular virou um repórter. Isso é né? verdade, Ana. Então, assim, peraí, como é? Que tipo de repórter é esse que se diferencia do meu? O meu não. O meu, ele é um profissional, ele sabe as boas regras do jornalismo, ele sabe se comportar bem e ele sabe que aquilo que ele der de notícia errada vai gerar uma perda, talvez, da credibilidade. Então, aí diz assim, denúncia, pá, lembra que antes o rádio, a televisão, teve uma denúncia. Calma, gente, eu não quero denúncia, não. Eu quero a matéria da melhor forma possível que eu possa entregar ao meu ouvinte, entende? Ao meu seguidor. Denúncia? Denúncia quem faz, é quem está com o celular na mão, que faz a denúncia e não tem credibilidade, e depois aquela história não é verdadeira, ou ela pegou. Porque você vê muito hoje em dia, aí aquela questão, o que é verdade? Onde está a verdade? Você vê um VT de um assalto, tá? Aí você vê, o homem chega da bicicleta, encosta e tal, aí daqui a pouco, aí a pessoa vem, revida, bate, o fulano cai, aí sai uma pessoa de uma casa e dá um tiro. Aí faz assim, mas aquela pessoa pegou, olha quantas narrativas, aí é que nós estamos na era das narrativas, não é isso? Quantas narrativas? Uma é, não, o cara que deu o tiro, ele matou um pobre coitado que estava de bicicleta. Vê, ele não viu o vídeo todo, não é isso? Aí depois, o vídeo não, ele matou porque ele fez bem. Ele estava ali salvando a vida, defendendo uma pessoa que estava sendo assaltada. Aquilo ali é um marginal, o homem da bicicleta. Então, o jornalismo brasileiro, também o internacional brasileiro, passou a viver sobre N narrativas. Então, cada um que acredite na verdade que queira. Não é isso? Porque não existe mais uma só verdade. E isso me entristece muito, Nélia, sabe? A gente me decepciona muito. Conferindo se é fato ou fake. O dia todo, porque eu sou uma pessoa de boa fé. Então, assim, eu custo a achar que aquilo ali não é verdade. Mas você vê que existe. Então, com as mídias sociais, com esse acesso irrestrito à internet e as coisas acontecendo tudo no mesmo momento, em todo lugar, vieram coisas boas, mas também vieram muitas coisas ruins. Sim. Que a gente precisa se proteger. Proteger o bom jornalismo disso, entende? Sim. Eu tenho esse cuidado muito grande, muito grande. E até, Ana, com a própria imagem. Porque hoje nós somos rádio que estamos nas mídias sociais. Então, todos os programas estão online no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a imagem também que a gente passa. Isso. Né? A gente teve um desafio grande na pandemia de fazer programa ao vivo de televisão, que foi o Gran Gourmet. Porque na pandemia, como o mercado estava parado, a gente não podia parar, né? É um veículo de comunicação, não pode parar. Eu me lembro que a gente criou, eu, Ney e Karine, nós sentamos à tarde e criamos para o dia seguinte, ao meio-dia, o Nossa Voz Agora, porque tinha que falar sobre a pandemia. E aí a gente buscou comentarista na Itália, uma amiga de fulana, outra prima que morava em Lisboa, outra pessoa que estava em algum lugar, para dar notícia, como se fossem correspondentes. Sim. Né? Não, e aí é o que eu digo, aí a gente começou a pensar muito grande, porque por a gente estar dentro de um grupo de comunicação que tem uma concessionária da Globo, né, uma afiliada da Globo, a gente passou a pensar muito grande. Só que muitas vezes a gente esquecia que a gente era rádio. A gente não tinha esse alcance todo, esse poder todo. Mas aí foi dando certo, porque a gente passou a ter correspondentes da Grande Rio FM no mundo todo, né? E pessoas que se disponibilizaram para isso. Então, Karine aceitou de pronto, ela entrava ao meio-dia,
com essas notícias do que estava acontecendo. Eu me lembro que Ângelo Castelo Branco foi um grande colaborador, porque ele falou da questão da política internacional, como estava, e enfim, a situação. E assim, acabou que o programa ficou rico, e ele foi criado em menos de 12 horas, né? Entendeu? Para ir ao ar, porque o rádio tem esse imediatismo. Esse lado do rádio é muito positivo. Qualquer notícia que aconteça, eu posso dar agora. Eu abro o microfone, interrompo e dou. Mas já a TV não pode. E outra coisa, o rádio, além dele ter o imediatismo, ele tem a credibilidade. Isso. Porque é como você diz, as mídias sociais, os portais também têm. E aí, né, o imediatismo. Ficou... Mas você tem que Exatamente. conferir, você tem que estar o tempo inteiro conferindo. Olha, eu me lembro que a gente ia fazer visitar cliente, né, oferecer um plano comercial, um projeto diferente. Ah, não precisa. Eu faço agora tudo rede social. Não preciso de vocês. Está certo, tudo bem, não tem problema. A gente também tinha mídia social, a gente também tem, né? Mas entendia, eu respeito o cliente, né? O cliente só vai comprar aquilo que ele acredita, que ele gosta. E de repente a gente começa a ver os clientes voltando. Porque aqui em Petrolina a gente tem pesquisa. Não só que a gente tem um maior share de audiência, a gente tem 38, quebrado, não me lembro agora, % de audiência, que é mais que o dobro da que está no segundo lugar. Então a responsabilidade da gente aumenta. Como a gente tem o número de pessoas que ouvem rádio e aqueles que acessam mídia social. Ainda é um número muito reduzido, por mais que acesse, mas eu digo assim, que acessa naquele propósito, entendeu? De ver aquilo naquela hora que vai ver aquele seu comercial. E, por exemplo, muitas empresas começaram a investir muito nos seus Instagrams, o que é muito bom, porque é um cartão de visita. Né? Se você fala assim, eu digo, Nélia, sua blusa está tão bonita, a Ana Amélia foi da loja X. Aí ele, como é mesmo? Aí eu entro no Instagram, vejo a loja X, já vejo os produtos, já vejo a que ela se destina. Então, isso facilitou muito o dia a dia da gente. Aí eu acho que nessa explosão toda que aconteceu, dessas inovações, de mídias sociais, de tudo, eu acho que o rádio migrou com cuidado e com cautela. E isso eu vi muito no curso, quando dizia assim, as pessoas diziam aqui dentro, vamos monetizar. Calma. Quando cheguei no curso, era assim, gente, o Washington Post não tem muita facilidade para monetizar. Eu disse, quem é que sou eu da Grande FM que vou ter essa facilidade? Então, assim, o que é que as pessoas querem? Conteúdo. Então, vamos produzir conteúdo de qualidade, para você ser escolhida para estar ali dentro do ranking daquelas pessoas que buscam informação, não, de credibilidade, não. O ouvinte diz, não, Grande FM. Ou quer saber alguma coisa de Petrolina, aí eu vou entrar no blog Nossa Voz, eu vou entrar no site da Grande Rio, ou eu vou assistir o programa ao vivo, né, isso. E aí trouxe também a condição do programa ao vivo, que a gente fez na época da pandemia, porque as pessoas estavam em casa, a gente fez, lembro, Nélia, você também que apresentou, né, a gente fez o Gran Gourmet, fizemos 2 edições do Gran Gourmet, foi excelente, e aquilo ali tudo foi assim, vamos fazer que vai dar certo, e foi dando, por causa da equipe, o comprometimento da equipe. Néia era chamada de Boninha, lembra? Era Boninha. De repente, Néia estava administrando tudo ali. Dirigindo. E todo mundo multitarefa. Isso. Todo mundo. Karine fazendo roteiro de programa. Então, tudo fluiu, né? E cada um deu o melhor de si. Sim. Então, eu acho que a vida é isso. Né? Eu vi muito. Tudo tem um tempo certo, né? Tipo assim, talvez para uma empresa, um investimento numa coisa vai ser necessário e urgente. Talvez para mim seja outro. Por isso tem as escolhas, por isso tem planejamento estratégico. A gente tem que pensar, onde é que a gente quer chegar? Eu vou atingir só aquele número pequenininho ou eu vou atingir a grande gama dos meus ouvintes? Porque hoje eu tenho um público de entendeu? Fiel. E sabe que, eu sei que ele vai ligar a rádio em algum horário do dia. Está lá na minha pesquisa, entende? Qual que o público A vai ouvir, que horas ele vai ouvir, o público B, o C, o D, o masculino, o feminino, a idade, entende? E a gente está muito bem colocado em todos os públicos e todos os horários, entendeu? A gente tem a preferência da audiência de todos os horários nossos da grade da semana. Então, isso é muito importante. E se manter líder é uma tarefa difícil. Sim. Você fazer bem é uma coisa, e você se manter é outra bem diferente. Mas aí é que eu digo, Nélia, a gente precisa ter humildade.
Então, eu não gosto, às vezes chegava um briefing de uma coisa assim, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente é assim, assim, assado e ponto final. Não, o mundo gira, na verdade, o mundo gira. Nós estamos líderes. Eu acho que papai dizia muito assim, eu estou deputado federal, eu não sou. Tanto é que na ficha da escola, onde ela dizia, profissão do pai, meu pai era formado em Direito, mas ele não chegou a advogar e ele botava assim, pecuarista, porque era o que ele gostava. Ele gostava de fazenda de gado, então o que ele gostava. De agronomia ele gostava. Então, assim, ele botava... eu nunca botei deputado federal, porque aquilo era renovado de 4 em 4 anos. Então, podia estar ser hoje, não ser no outro dia. E tanto é que quando ele deixou de ser, a vida seguiu normal. Ele reconheceu que tinha perdido, agradeceu aos votos que tinha. Então, são essas lições de casa que deixam a gente com os pés no chão, né? Eu tenho compromisso com Petrolina, eu tenho compromisso com as minhas raízes. É a continuação do compromisso que meu pai me chamou para ter e que eu tive com ele. Então, na ausência dele agora, ele me deu essa grande oportunidade e eu amo Petrolina, e eu amo fazer rádio, e eu amo estar com as pessoas, e eu me sinto feliz e me realizo. E tenho um marido que entende super bem isso, sabe? Uma família. Uma família. Minhas né? filhas também entendem Isso. super bem, já estão encaminhadas, uma com 20 anos fazendo direito, outra vai fazer administração, já está no 2º ano. Então, assim, ninguém ficou com nenhum trauma. Todos viveram bem, todos. E consegui fazer aquela coisa que mulher faz, né? Ser dona de casa, ser mãe, ser nora, ser filha, ser irmã, né? Tem um lastro muito forte afetivo de minhas irmãs e meu irmão. Acho que a gente tem essa união muito forte de cuidar uns dos outros. A gente tem esse compromisso muito forte. E é isso, Nélia. Muito bom, Ana. Eu sempre pergunto, né? Qual é a eu não digo nem conselho, mas qual é a frase, Ana? O que é que você pode deixar, né, para as pessoas depois de tudo isso que a gente ouviu? Olha, eu sou muito católica. Uhum. Eu tenho uma pulseirinha aqui da minha igreja, que é lá do Padre Damião Silva. Deus pode, Deus quer, hei de vencer. Boa. Deus pode, Deus quer, hei de vencer. Tudo está nas mãos dele. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer com coerência, não esquecer nunca a humildade. O mundo gira. As pessoas não sabem que o mundo gira. Sim. Não é isso, Nélia? O Com mundo certeza. gira e a gente está aqui para ajudar os outros, para dar a mão uns para os outros. Sim. A minha maior riqueza não é a conta do banco, a minha maior riqueza são as minhas amizades, as minhas ligações, entendeu? Afetivas. Eu encontro, você falou mesmo de Thaís, eu conheci Thaís, eu adorei conhecer ela, adoro conhecer gente, eu adoro saber da Thaís vida dos Farias, outros. viu, gente? Aqui do Thaís, Meet um beijo Point. para você, que a gente falou de você antes de começar. Foi. Então, assim, e eu acho essa ideia brilhante de Rafael do Meet Point, porque você fazer com que a gente encontre com outras pessoas, e a gente troque experiências e faça parcerias. Quando a gente ouve falar do ESG, né, isso que é meio ambiente, Sim. social e governança, é isso também. Você quer pessoas que têm umas boas práticas, tanto quanto você tem. Então, você passa a ser seletivo, não é isso? Você tem compromisso com o social, não é isso? Você tem compromisso de gestão, não é isso? E você tem com o meio ambiente, mas você tem compromisso também de escolher as pessoas que pensam como você, não é isso? Você, a gente vai buscando, assim, é a formação do caráter, né? Você diz assim, eu não quero. Você vai querer se associar a uma pessoa que tem um passado nebuloso, inescrupuloso? Não vai. Eu não vou querer. Não vai. Eu vou querer juntar minha marca a uma pessoa que tem um histórico parecido com o Sim. meu, que tem as crenças que eu tenho. Sim. Então, eu acho esse projeto, Rafael, fantástico. Parabéns, Rafael. Ana, terminou, né? Quero agradecer demais você ter tirado esse tempo. Eu sei como você é corrida, né? Mas agradecer demais. Foi, assim, uma lição de vida completa pra gente. Nélia, muito obrigada. E Obrigada pela oportunidade. E muito inspiradora, né? E muito inspiradora. Pois é, gente. Mais um episódio, A Vida de Pornélia Lino, aqui no Meet Point.
E mais uma vez vamos agradecer a eles, né? Os patrocinadores, Vale Design, Revale, Cisneiros, agência de consultoria, Nick Bar e Restaurante, Instituto Lília Kochiyama, Caetano Petiscaria. A gente vai ficando por aqui pedindo a você mais uma vez, corre, vai lá no canal do YouTube para você se inscrever no MP Meet Point. E aí, o que é que vai acontecer? Você daqui a pouco vai estar conosco em outro episódio da Vida de por Nélia Lino. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada.